A ideia foi o seguinte, a gente tinha um outro, eles trabalhavam em dois na Fankhauser, e um deles que saía e montar uma agropecuária. Então a gente montou. Só que montar agropecuária com pouco dinheiro, então o que a gente fazia? A gente vendia no dia, ia buscar mercadoria da noite, trabalhava até tarde da noite para vender no outro dia. Porque não tinha dinheiro para comprar. Não tinha para fazer estoque, essas coisas não tinha. E uma das coisas assim que sempre me marcou muito, certo? Foi que a gente teve umas épocas que a gente pensava que não ia conseguir. Olha. Mas aparecia, como eu disse para você, a gente é de uma família muito religiosa. Aparece com Deus na vida da gente e vinha uma pessoa e comprava, certo? Aí não dava para você, você não precisava pagar imediatamente como é hoje. Uhum. Eles davam às vezes 90 dias para você pagar aquela mercadoria. Maravilha. E foi aí que foi crescendo a agropecuária Zanquim. Que maravilha. Bom, vamos voltar no seu Aurélio. Se você tivesse que falar um muito obrigado para o seu pai, que eu sei que você se emociona, não tem problema, é normal, mas o que você diria para ele? Pai, foi importante, você foi importante na minha vida por isso, por isso e por isso. Eu lembro bem disso. O que você lembra do seu pai? De tudo de bom, né, que ele foi pra gente, não só para mim, para meus irmãos também, certo? Mas ele não pensava nele. Ele vivia pra gente. Então, no caso, posso citar, meu pai trabalhava na antiga CBT. Lógico. A gente ia buscar, mesmo quando deu derrame nele, a gente ia buscar ele, porque assim, ele comprava, as que ele comprava lá na CBT era para trazer pra gente. Certo? Então, eu vou falar para você, é muito difícil falar dele. É mesmo? Porque ele era uma pessoa assim, extremamente amorosa. Da mesma forma que ele era bravo, às vezes com a gente, tudo, ele era extremamente amoroso. Sabe, ele deu muito carinho pra gente. E não só pra gente, para as irmãs deles também. Porque como ele ficou com o mais velho, com 8 anos, tá? Porque minha tia era mais velha com 9 anos. Mas ele se achava assim, que as minhas tias ele tinha que cuidar das minhas tias. Tá certo. Então foi uma fase assim, e foi muito difícil pra gente a perca dele. Foi, né? Foi. Bom, mas se você pudesse falar um oi para ele, o que você diria? Que a gente ainda sente muita falta dele. Ainda sente? Muito, muito, muito. Acho que faz 7 anos que ele foi embora, mas a gente sente muita falta dele. Não só eu, como hoje já meus sobrinhos, filhos do Walter, que é esse mais novo para você, a gente sente muita falta dele. Você percebe que você sente mesmo só pelas suas palavras, pela sua emoção. Sente extremamente mas, a falta sua mãe? dele. Conta um pouquinho da Maria Júlia, da dona Maria Júlia, vai. A minha mãe é a pessoa mais linda que para você ter uma noção de como a gente é. Minha mãe ficou com o meu pai, cuidando do meu pai 18 anos. Tá. Minha mãe ia à missa se a gente ficasse com meu pai. Tá. Jamais ela ia à missa se a gente não ficasse com ele. Nunca ela saiu nada que você possa imaginar. Ela está viva com 70 anos. Hoje ela está com 70 anos. Então a gente sempre ia passar final de ano, ia para a praia, tudo, ver a virada do ano, tudo. Ela nunca foi. Depois deu a sorte, né, da gente poder levar ela para ver a virada do ano, tudo. Ela ficou muito emocionada. A hora que ela viu a queima de fogos, ela começou a chorar, porque ela nunca imaginava que era aquilo. Olha. Certo? Mas você vê, assim, o respeito que ela tem, o carinho que ela tem pelo meu pai, mesmo falecido. Sabe? Ela tem um carinho, um respeito por ele muito grande. Muito grande. Eu falo, se existir uma coisa ainda, às vezes no Lions eu brinco, quando Dia das Mães, eu quero ser igual ela. Quer ser igual ela? Eu acho que é uma gratidão, sabe? É uma gratidão muito com os filhos, né? Viu o que ela passou também, o que ela cuidou dos pais dela, que os pais delas faleceu depois do meu pai. Uhum. Ela ficou do lado deles, então é uma pessoa assim muito linda, muito simples, tá? Família muito simples, mas muito linda. Então fala para ela uma declaração, fala: mãe, eu queria te falar isso como filha. O que viria para você agora? Mãe, eu quero ser igual a você. Isso é importante. Eu quero ser igual a você. Eu quero que meus filhos vejam em mim uma pessoa igual a você. Isso é importante.
Minha filha tem paixão pela avó. Tem paixão pela avó? Tem paixão pela avó. Exato. E ela parece com você? A minha mãe? Isso, Parece. Parece muito com você. Puxa vida. Mas dos avós paternos, a dona Joana, seu Pedro, que você não conheceu. A dona Joana você conheceu? Conheci muito. Como que ela era, a dona Joana, hein? Minha avó era uma mulher quase negra. Olha, que bonito. Casada, o meu avô era um italiano. O seu Pedro é italiano? Era italiano. Então, a minha avó era uma mulher muito forte. Minha avó ficou viúva com 6 anos, com 6 filhos. Tá. Sabe, criou todos. Sabe, nunca assim teve um namorado para ajudar, nada, sempre sozinha. Porque meu avô morreu com 29 anos, minha avó ficou viúva com 26. E os filhos gostavam tanto dela que ela passava, os filhos tinham ciúme, não podia ficar com um só. Tá. Então eu lembro muito da minha avó, que morava na fazenda. Minha mãe dava graças a Deus que minha avó ia para lá, certo? Porque aí ela ia fazer bolinho de chuva pra gente, você entendeu? Criada assim com muito carinho pela avó Joana. Agora, o vô Pedro eu não cheguei a conhecer. Mas você conheceu o lado materno, que é a avó Josefa e o vô Martinho. O vô Martinho. Como que era a avó Josefa e o vô Martinho? Porque eu sei que o vô Martinho e a avó Josefa, que ele teve 11 filhos, criou 2 irmãos e 2 netos. E 2 netos. Na verdade, criou 17, na verdade. 17, isso, nossa. Ela criou. Puxa vida. E ficou aí a avó era daquela, que a hora que eu chegava lá, a avó Josefa, a hora que eu chegava lá na casa dela, não só eu, como todos os netos, ela tinha aquela balinha, sabe, casada, tudo, ela tinha aquela balinha pronta para dar para você. Que legal. Sabe, então, foi a forma com que ela sempre cativou todo mundo, sempre ouviu todo mundo, todos os problemas que você tinha, você levava para ela. Ela morreu por múltipla falência dos órgãos, assim, ela foi apagando. Tá. E meu avô... Vô Martinho. Meu avô Martinho. Vou te falar, esse era uma figura. Tudo que eu aprendi na vida, eu fui fazer faculdade com 40 anos, para aprender o que meu avô sempre me ensinou, tá? É mesmo? Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Olha. Era uma pessoa extremamente inteligente. Ele trabalhava com o que, o vô Martinho? O vô Martinho, ele sempre trabalhou assim em roça, sempre negócio de plantação. Certo. E depois o último emprego dele foi na Papel São Carlos aqui. Tá certo. Mas aí ele já tinha criado tudo, os filhos, tudo. Mas mesmo na Papel São Carlos ele fazia parte de obra. Tá. Sabe? Eles tinham lá, ou na fazenda deles, mas ele trabalhava com o pessoal da Papel São Carlos. Tá certo. Mas, numa passagem de ano, quando tudo acontecia, chegou a alma gêmea, que ela diz será a alma gêmea da vida dela, o marido Vanberto. Ele chegou de uma forma bem diferente, que ela vai contar pra gente, mas mudou a vida dela. Como que você conheceu o Vanberto, o seu marido? Foi num noivado, na passagem de ano de 69 para 70. Como que foi a primeira vez que você viu ele? A gente um grupo de colegas, né? A verdade, eu achava assim, ó, esse moço aí, ele é rico, ele não quer namorar eu, não. Por quê? Você imagina uma moça que veio da fazenda, muito simples, com 13 anos, muito simples. Aí você vê um moço, naquela época, os moços usavam cabelo comprido, tudo, né? Olhei e falei, você não quer namorar eu, não. Mas eu acho que a gente se encontrou. Você gosta muito do Vanberto? Muito, muito. A gente está junto desde 69. O que você diria para ele, se você pudesse explicar o que você sente e o que você aprendeu com ele? O que você diria para ele? O que eu diria para ele? Falar para você assim, ó, a gente divide tudo. Eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa que você divide tudo, que você pode ser assim, que é o teu companheiro, você entendeu? Que é tudo para você. Da mesma forma, eu tenho certeza, porque é que eu falo para você, ele é meu tudo. Não, a gente divide tudo. Sabe, a gente divide tudo. Tudo que você puder imaginar, a gente divide. A gente divide o trabalho, a gente divide o dinheiro. Lá em casa, a gente costuma dizer, se tem dinheiro, tem para todo mundo. Se não tem, não tem para ninguém. E a gente criou os filhos assim também. Olha só. Da mesma forma. Tá? Certo. Então, a gente é muito unido. Então fala para ele, Vanberto, eu queria declarar para você o meu carinho, o meu amor dessa forma. Declara para ele lá.